Olá pessoal, como estão? Todos bem? E vamos então falar hoje sobre o filme antigo, de 1946, mas é um filme que já virou clássico, e daqueles clássicos que nos enchem de alegria, de motivação. A Felicidade Não Se Compra, dirigido por Frank Capra. E tem um anjo na história. Eu adoro filmes com anjos. A Felicidade Não Se Compra, com o título original de It's a Wonderful Life, foi lançado em 1946. O diretor foi Frank Capra. E no elenco tem James Stewart como George Bailey, Donna Reed como Mary Hatch Bailey e Lionel Barrymore como o Sr. Henry Potter, o grande vilão da história. É um dos clássicos mais duradouros do cinema americano. O filme conta a história do George Bailey, James Stewart, um homem generoso e abnegado que sacrifica os seus próprios sonhos pelo bem-estar da pequena cidadezinha onde ele nasceu, Bedford Falls, e seus habitantes. O filme já começa mostrando uma conversa entre o anjo da guarda de George, Clarence, com o seu superior, ou seja, Deus, muito provavelmente. O Clarence é enviado do céu para impedir que George atente contra a própria vida, ou seja, que ele se mate, mostrando a ele como seria o mundo se por acaso ele, George, não tivesse nascido. O Clarence é um anjo de segunda classe, digamos assim, que precisa ganhar um par de asas, mas para ele ganhar esse par de asas, ele precisa realizar uma grande tarefa. Essa tarefa que é dada a ele por seu superior, ou seja, por Deus, é justamente impedir que George cometa essa loucura. Essa parte em que aparece o anjo da guarda é a parte mais engraçada do filme, porque o anjo Clarence é bem engraçado, mas ele vai aparecer mais para o final do filme. O George Bailey é um exemplo de homem altruísta e generoso. Desde menino, ele sempre sonhou em viajar pelo mundo, conhecer a Europa, conhecer a Índia, vir para a América do Sul, e sempre teve grandes projetos na vida. Só que, apesar de todos os seus sonhos, ele acabou ficando na pequena Bedford Falls, mesmo fazendo de tudo para sair dali. Quando ainda menino, o George salvou o seu irmão mais novo, Harry, de se afogar num lago congelado. Isso vai contar pontos depois, no futuro, mais tarde, quando ele vai passar por aquela grande provação na vida dele. Ele também realizou outras boas ações, como evitando, por exemplo, que o Sr. Gower, que era o dono de uma farmácia onde ele trabalhou quando criança ainda, quando menino, ele evitou que o Sr. Gower enviasse um medicamento errado para uma das pacientes que poderia ter tido consequências fatais. E o Sr. Gower, por causa disso, sempre foi muito grato ao George. A cooperativa Bailey Brothers Building and Loan era uma cooperativa de crédito imobiliário que o George vai ter que assumir após a morte do pai dele. E ele vai ajudar inúmeros cidadãos de Bedford Falls a realizarem o sonho da casa própria. Ele não queria ficar na cidade, ele tinha planos de viajar pelo mundo. Só que, infelizmente, ele não conseguiu, não sei se infelizmente ou felizmente. Ele vai lutar contra o maldoso Sr. Potter, que sempre monopolizou as finanças da cidade. Depois vai haver uma crise bancária, uma crise financeira, em que os bancos vão fechar e o George vai usar o próprio dinheiro, que ele tinha guardado para a sua lua de mel, e ele vai usar esse dinheiro para ajudar as pessoas, os clientes da Building and Loan, a passarem pela crise. E isso vai evitar que eles se tornem
vítimas, né, da malandragem financeira do Sr. Potter. No filme também há o romance, né, o amor que George vai encontrar com o casamento com a Mary Hatch, interpretada por Donna Reed. E ele vai casar com a Mary e vai constituir uma bela família de 4 filhos. A Mary é um pilar de força e compreensão. Ela vai estar sempre ao lado do George, nos bons e nos péssimos momentos da vida dele, sempre dando-lhe apoio, até naqueles momentos em que ele vai estar à beira de uma crise nervosa, quando ocorrerá um incidente. Apesar de todas as suas boas ações, o George enfrentará grandes dificuldades. Um incidente vai ocorrer quando o seu tio Billy, que sempre foi muito esquecido, acaba perdendo uma grande soma de dinheiro e vai colocar a Buren e Loan em perigo. Desesperado e acreditando que a sua vida não tem nenhum valor, o George não sabe mais o que fazer. Tudo que ele construiu, todos os seus esforços, as pessoas que ele ajudou, será que nada disso teve valor no final das contas? Em um momento de desespero total, ele corre até o bar mais próximo e pede uma bebida. Nesse momento, ele faz uma rápida prece a Deus. E, logicamente, que Deus vai ouvir essa prece e vai mandar o anjo sem asas, Clarence, porque, sim, George vai tentar tirar a própria vida, porque ele não via saída sem o bendito dinheiro perdido. Esse dinheiro era para pagar o imposto de renda da empresa. Entretanto, quando ele vai pedir pela primeira vez na vida ajuda ao velho e mesquinho Sr. Potter, o velho não empresta nada e ainda por cima liga para a polícia para que o George seja preso por sonegar impostos. É nesse estado de total desespero que ele vai para casa, mas nem os maiores carinhos e afagos da Mary, que está preparando a ceia de Natal, nem dos filhos que vão tentar agradá-lo, vão tirar George da aflição. E ele então se prepara para a morte. Bom, esse é um filme antigo e mesmo se eu der spoilers, a graça da história não vai se perder. Vocês podem assistir e vão continuar a sentir a beleza dessa história que tem vários temas dentro de um. Nesse ponto ocorrerá então a intervenção divina. É nesse momento de desespero que Clarence Odibody, interpretado por Henry Travers, um anjo da guarda que está buscando as suas asas, é enviado então para ajudar o George. Clarence mostra a George como a vida em Bedford Falls seria triste e miserável se ele nunca tivesse nascido. E então vai revelar o impacto positivo das ações de George. Em uma espécie de entrada em um mundo paralelo, Clarence diz a ele: "Ok, você disse que seria melhor se você nunca tivesse nascido, né? Então eu vou satisfazer o seu desejo." E nesse mundo paralelo, George verá uma Bedford Falls completamente bizarra, sem ele, pois ninguém vai reconhecê-lo. E muitas coisas ruins vão acontecer, como por exemplo, o seu irmão Harry, que ele salvou quando era criança de se afogar. Esse irmão não existe, ou está morto, né? Porque o George não estava lá naquele dia para salvá-lo, né? Tirá-lo das águas congeladas. E assim Clarence vai mostrando todas as mudanças negativas que vão afetar ou que afetariam a cidade, deixando as pessoas amáveis que ele conhecia completamente diferentes. Algumas tristes, outras mal-humoradas, outras deprimidas, enfim. O final, claro, vai mostrar o quanto ele, George, é importante no mundo. Não importa se é o pequeno mundo de Bedford Falls ou o mundo inteiro, ele é importante para Deus. E o final também vai mostrar que sempre há uma saída para a maioria dos problemas e que o desespero ou o suicídio
nunca são a solução para nada. Mostra que todo bem que fazemos aqui uma hora retorna, seja lá qual for o formato, como a saída de uma crise financeira, a ajuda de bons amigos, ajuda divina, o amor da família, todos esses valores que às vezes nós não ligamos muito. O filme salienta a importância deles. A última cena é muito legal. O anjo Clarence estava lendo um livro de aventuras e no momento em que George abraça os filhos, na hora que ele vai retornar, para a família, ele vai encontrar o livro do anjo, do Clarence. E na primeira página tem o seguinte recado: querido George, lembre-se de que nenhum homem é um fracasso quando tem amigos. Obrigado pelas asas. O filme foi lançado em 1946 e é hoje considerado um dos maiores clássicos do cinema americano e um dos melhores filmes de Natal de todos os tempos. Apesar de não ter sido um grande sucesso de bilheteria no seu lançamento, A Felicidade Não Se Compra ganhou popularidade ao longo dos anos e se tornou um símbolo de esperança e redenção, especialmente na época do Natal. E vocês, já assistiram? Nunca é tarde para ver esse belíssimo clássico, um filme muito inspirador, com belíssima fotografia e uma mensagem que toca o nosso espírito. Vamos ficando por aqui. Abraços e até os próximos vídeos.